Olá, seja bem-vinda do Céu ao Colo. Eu quero seguir hoje com aquele tema que eu tratei num outro vídeo sobre o sofrimento, sobre esse espaço interno, sobre solidão. Quando eu conheci a autora desse livro, a Margarida Reis, eu a encontrei numa palestra, ela estava aqui no Brasil. Acho que vale contar um pouquinho que é uma mulher espanhola que vive hoje na França. E toda a motivação do seu trabalho, que é o tema hoje do vídeo, é sobre a origem da violência. Essa senhora, Margarida Reis, viveu na Espanha sendo adolescente no período da ditadura do Franco, ditador Franco. Ela relata que durante a sua adolescência a grande busca e a grande valorização de sua vida e de seus pares era pela liberdade. E era uma luta constante contra o medo, contra deixar que esse medo se tornasse paralisante, que impedisse que esses jovens buscassem o seu ideal. Ela conta também que algo que abalou profundamente a sua alma foi o fato de ter percebido que instituições religiosas apoiavam a ditadura do Franco, né? Apoiavam a violência, e isso fez com que ela se afastasse de Deus. Ela retoma então de novo essa possibilidade da sua religiosidade vivendo numa comunidade de não violência na França. Esse lugar onde ela vive hoje com sua família acolhe pessoas que estão numa espécie de reabilitação contra uma prática de vida violenta. E então o que ela começa contando nessa palestra é que toda a motivação para a sua pesquisa foi saber de onde vem a violência, como é que a violência como a violência é gerada na nossa alma. E o resultado da pesquisa dela foi, basicamente, que ela descobriu que os 7 primeiros anos de vida são determinantes para que se desenvolva as violências, né? Todas as violências que nós praticamos. E ela faz uma distinção bastante interessante com relação aos tipos de violência. Ela fala o seguinte: primeiro, ela começa contando que a violência ela tem origem no entendimento de um clamor pela vida, pela sobrevivência. Então o bebê, quando ele chora, ele esperneia, ele está pedindo ali que as suas necessidades sejam atendidas, a sua necessidade de fome, de afeto, de segurança, enfim. Então toda a ação violenta, ela tem por trás uma busca pela vida. Isso ela começa dizendo, e eu acho isso bastante interessante. E essa manifestação da violência, que tem relação com esses 7 primeiros anos, e aí se você não assistiu um vídeo que eu falo sobre isso, eu acho que vale super a pena para entender o que estou dizendo agora. Então, que as nossas necessidades não atendidas, negligenciadas nesses primeiros 7 anos, e nós não termos tido um adulto que testemunhou nosso sofrimento e que nos ajudou a integrar as experiências dolorosas que nós vivíamos nos primeiros 7 anos, afinal de contas, a criança pequena ela não tem maturidade para fazer isso sozinha, ela precisa de um adulto que atravesse com ela esse sofrimento, para que esse sofrimento se torne uma ferramenta de crescimento. Quando isso não acontece, e a maioria das vezes não aconteceu, nós levamos para a vida adulta inúmeras formas de violência, tanto que ela vai classificar como a violência branca, que é aquela violência que se pratica contra si mesmo, como a violência vermelha, que é aquela mais fácil de identificar, que é a violência contra o outro, aquela violência explícita, né? Da agressão física, verbal, essa que a gente conhece, que a gente identifica muito facilmente. Então, eu acho que é interessante, assim, nós, enquanto adultos, que estamos educando crianças, ou que somos professores, ou que atuamos com pessoas ou crianças com alguma deficiência, é entender o seguinte, que a raiz da violência também está como um gatilho, né? Quando a igualdade humana é colocada em risco. Quando eu acredito que sou superior à criança porque eu tenho uma hierarquia. E é claro que existe uma hierarquia de idade, de maturidade, óbvio. Existe uma autoridade aqui. Mas quando não há um reconhecimento de que enquanto humanidade, nossa humanidade é igual, eu não tenho
nenhuma superioridade ao que diz respeito à minha humanidade com relação a uma criança. Nós somos iguais. Embora eu esteja provisoriamente numa situação favorável com relação à criança, em termos de ter mais maturidade, conhecimento e etc. O que faz completamente a diferença quando eu olho para um adulto e reconheço nele autoridade, eu estou reconhecendo a autoridade ali porque é alguém que age em favor do bem comum, que tem condições e poder para agir em benefício do todo. É muito diferente de um adulto autoritário, porque ele age em benefício a si mesmo. Essa autoridade a criança não ama, ela não reconhece como boa, ela reconhece como violenta, porque ela não percebe que ali ela foi respeitada na sua humanidade. Outra diferença que acontece, outro desnivelamento, pode acontecer entre pessoas neurotípicas e neuroatípicas. Você nunca pode ter a experiência e a sensação de ser superior a alguém deficiente, porque ela se manifesta nessa vida como alguém com limitações físicas ou cognitivas ou emocionais, psíquicas, enfim, alguma limitação. E se eu, na minha relação com uma pessoa com deficiência, me sinto superior, aquela pessoa ela não vai me aceitar, vai haver uma rejeição, porque ela percebe ali uma violência sendo praticada contra ela. E aí a gente tem as violências sociais, que todo mundo já sabe, que tem uma relação com esse desnível social. Então, toda essa experiência de inferioridade social, ela me coloca numa sensação de ser violentado, porque de alguma maneira, nessa relação entre pares, eu fui inferiorizado. Então, é claro, a gente não vai conseguir resolver o problema social do mundo, é um problema grave, é um problema gerador de violência, né? Promotor de violências, mas o que eu penso que ameniza é que precisa, como no caso da criança, no caso da pessoa com deficiência, você sempre, seja lá alguém superior socialmente, inferior socialmente, que haja sempre um resgate do entendimento da humanidade, que há uma igualdade entre vocês. E se você se coloca nesse sentido, não há uma prática violenta. E claro, tudo que você puder fazer para amenizar essa situação. Eu me lembro de uma pessoa que descreveu uma situação muito interessante quando ela fala sobre entender a humanidade do outro. Eu acho que só uma pessoa, é uma pessoa com mais de 90 anos. E não é uma pessoa com 90 anos qualquer, é alguém com uma biografia assim admirável, alguém que construiu sabedoria e praticou essa sabedoria em forma de amor. E essa pessoa relatou certa vez que ela sofreu, agora bem idosa mesmo, que a sua casa foi invadida por ladrões e ela foi assim, maltratada em certo nível, foi colocada, sentada, pessoa armada, um homem armado, 2 homens armados. Então ela está sentada ali no seu escritório e ele está procurando várias coisas e não está achando dinheiro. Ele começa a perguntar, ela fala, eu não tenho nada aqui em casa, eu não tenho dinheiro. E ele começa a observar a prateleira dela com livros, muitos livros. E ele fala, nossa, quantos livros a senhora gosta mesmo de ler? E ele começa a se distrair olhando aqueles livros, pega, olha. E ela diz assim, você pode pegar um. E ela fala, pegue tal livro. Tá? Os livros estavam numerados e ela sugere que ela pegue um livro que o autor relata sobre as questões sociais. Ela tem ali uma esperança de que ele no futuro venha ler. Ele pega o livro e ela fala para ele, você pode ficar com esse livro. E aí nesse momento ele diz assim, dá para ver que a senhora é uma pessoa boa. Ele diz assim, eu também não sou mal. Eu estou fazendo isso, mas é porque eu preciso. Minha família está passando por necessidades. Eu venho de outro país, eu não consegui trabalho, começa a se justificar ali, né? Enfim, tem um lapso ali que acontece isso, depois ele retoma, ele vê que ele tá sem arma, que ele deixou a arma dele em algum lugar, ele se assusta, enfim. E aí continua, a situação se desenrola como um assalto, uma invasão, né? Como todas as outras. Mas ela relata, né, essa senhora, e eu acredito
sabendo, né, um pouco da sua história, é que o fato dela é alguém que trabalha com comunidades carentes, trabalha com isso e dedicou sua vida toda em benefício a essas pessoas. O que ela reconhece, ela conseguiu naquele momento, apesar de todo o temor que ela deve ter sentido, como qualquer outro ser humano sentiria, que ainda assim ela conseguiu reconhecer que existia uma humanidade que a colocava em pé de igualdade com esse assaltante. E que esse homem, tendo, não sei como, sentido isso, conseguiu ele próprio se reconectar e se conectar com ela, tirando toda a situação, todo o contexto ali da violência, da agressão. Naquele momento ele conseguiu abrir mão daquilo, daquela... Eu não sei, não consigo nem explicar isso, eu acho isso muito de um nível, de um mistério que a gente precisa refletir. Que eu acho que vale aqui também contar, é que a partir dessas experiências que eu não elaborei na infância, é que eu pratico as violências contra o outro ou contra mim mesma. E a gente só consegue fazer mudanças com relação a isso, especialmente com essas relações abusivas, que tanto se fala hoje em dia, e que geralmente as pessoas elas não conseguem sair disso, enquanto a gente não consegue reintegrar essa fragmentação que a gente precisou causar para conseguir sobreviver diante daquele sofrimento. Então é isso, eu quero deixar aqui um convite para que a gente possa, a partir da leitura desse livro, criar uma comunidade de mulheres que possam se acolher, se sentir acompanhadas, ouvidas, para que a gente consiga, pouco a pouco, identificar o que é que ficou negligenciado nessa infância e que a gente consiga, pouco a pouco, fazer essa identificação. Nós sermos capazes de identificar essa fragmentação interna, conseguir resgatar o que é que foi negligenciado e que passou a se tornar um padrão, uma estrutura de resposta e reação àquilo que vem ao nosso encontro do mundo, é um caminho de reintegração, é um caminho de possibilidade para que eu pare de praticar essas pequenas violências contra mim mesmo e contra o outro. Enquanto mãe, enquanto educador, adulto, alguém que se coloca no mundo, enquanto eu não conseguia fazer essa primeira identificação, eu vou continuar repetindo sempre a mesma forma de reagir diante do mundo. Pode ser sempre reativamente, agressivamente, ou pode ser passivamente aceitando situações que são deletérias a mim mesma. Por isso eu decidi criar um espaço de compartilhamento e de escuta, uma pequena jornada entre mulheres, tendo o livro como ponto de partida, né, esse estudo, para que a gente possa criar não um curso, mas uma comunidade de mulheres que se sintam acompanhadas, acolhidas, resgatadas, onde a gente possa ter conversas mais profundas e maior conexão. Se você se interessa por esse tipo de trabalho, eu peço que você deixe uma mensagem para mim, eu vou ter a maior satisfação em responder e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu peço que você também compartilhe com alguém que talvez você acredite que possa se beneficiar com esse caminho, que talvez coletivamente possa dar esse primeiro passo. Deixa um joinha para mim, enfim, compartilha, essas coisas todas que todo mundo sempre fala. E eu espero muito que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e floresça na sua vida. Até o próximo encontro.